Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Deus abençoe. Deixa eu compartilhar aqui essa live. Amém. Deixa eu compartilhar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, que nos alcança todos os dias, Pai. Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Pai. Abençoado seja cada pessoa, Pai, que vai estar entrando nesta live, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, que ela é viva e eficaz, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Abençoa essa live em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Amém. Aleluia. João, capítulo 14, do 1 ao 31, vai dizer assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Bom dia, Miguel. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhes Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus disse-lhes: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes vistos. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das minhas obras, das mesmas obras. Na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Aleluia, porque eu vou para meu Pai. E tudo aquilo quanto pedires em meu nome, e eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardares os meus mandamentos. Se me amardes, guardares os mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. O Espírito, na verdade, que o mundo só não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vos vivereis, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que
estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhes, disse-lhes: Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultareis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Aleluia. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20. Ao 22. Amém? Aleluia. E sucedeu depois disto que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azaron Tamar, que é El-Gide. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Aleluia. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que o filho de Amon e de Moabe e o das Moabi, montanhas de Seir, pelos quais não permites que passasse Israel quando vinham
da terra do Egito, mas deles se desviaram e não a destruíram. Aleluia. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e Jaziel. Disse daí, ouvindos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é nossa, senão de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zizim, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-lo como o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai, ó Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Ao tempo em que tudo começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntavam no vale de Beraca, porque assim louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor se alegrava acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaudes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor do Senhor o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel.
E o reino de Josafá ficou quieto, e seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre toda Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeiel, filho de Anani, que as inseriu no livro da história, porque os reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se alinhou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e alinhou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios de Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliastes com as Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Aleluia. Depois Josafá dormiu com seus pais, e os sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azariel, e Micael e Cefatias, todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Aleluia. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro, e o de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da cidade de 32 anos era Jeroão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes, e todos os carros com eles, e levantou-se de noite e feriu os edomitas. Eu já tomei ontem. Os capítulos dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até ao dia de hoje. Então, ao mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo de seu manto, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém. E até Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, aleluia, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizestes corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos na casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia. Desperta, pois, o Senhor contra Jeorão, o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão na banda dos etíopes. Eles subiram a Judá, e deram sobre ela, e levaram a toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filhos senão a Jeocais,
o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegando o fim dos anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi sem deixar-se as saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Aleluia. Glória a Deus. O 22 vai dizer assim: E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filho de Orrim. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E o fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho, e foi-se com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e a peleja contra Azael, rei da Síria, junto ao Ramanote de Gileade. Os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jeruel, das feridas que se deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá. Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente, e veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias, para que viesse a Jorão, porque vindo ele saiu com Jorão contra Jeiel, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para desraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeiel juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeiel, e o mataram, e sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Veio, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto. Levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jezabete, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-se dentre os filhos do rei, a quem matava, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jezabete, filha do rei Jeroão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalaia, de modo que o não matou, e esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos, e Atalaia reinou sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. O homem me falou. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos para Salmo 78 e 79. Amém. A partir do 56. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos.
mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe procuravam a ira com os seus atos, e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como uma morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e encolarizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como se um sono, com um valente que o viu excitante, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seus santuários com os seus lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Dia após as ovelhas pelejando, o trouxe para apacentar Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Aleluia. Salmo 79. Ó Deus, as nações entram na sua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os cadáveres aos teus servos, por comida às aves dos céus, e a carne dos seus santos, às alimarias da terra. Derramaram o sangue deles com... Não te lembras das tuas iniquidades passadas? Apressa-te e antecipam-se nós nas tuas misericórdias, pois estejamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa salvação, pela glória do seu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o teu Deus? Torna-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado nos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos, e deita-nos num regaço setuplicadamente a tua injúria com que te injuriam, Senhor. Assim, nós, o teu povo, e ouvimos de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 11 e 12. Mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem um orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade do justo os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça do justo os livra. Tudo o que lhe esperava no seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo,
mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Aleluia. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios sai a confidência. Mas quem merece a confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Aleluia. A mulher bondosa conquista o... Aleluia. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos. Recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para o coração. Mas os de conduta irrepreensível dão-lhe... Acho que é a internet que está um pouco aqui oscilando. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo do justo resulta em esperança, dos ímpios em ira. A quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deviam dar e caem na pobreza. Aleluia. Melhorou, Thalita? Bom dia. Bom dia. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem da terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Aleluia. Todo o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como o câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam de livramento, os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a boca dos justos permanecem firmes. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter o que o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá a fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz a cura.
Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquiam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nem o mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o domina. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Salmo 91. Bom dia a todos. Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor seu refúgio. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Vou estar encerrando essa live. Agradeço a todos que estiveram aqui. Amém. Obrigado mesmo a todos. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço, Deus, por mais um dia, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse aplicativo, por cada seguidor, Deus. Abençoa cada pessoa que esteve aqui nesta live, Deus. A pessoa que vai ver esta live, Deus, em nome de Jesus, Pai. Cura, liberta, Pai, de todo mal. Abençoa, Pai, a vida dela. Em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa, Pai, essa semana que se inicia. Amém. 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 Obrigado a todos.